O Corinthians virou freguês do Juventude. O Corinthians não consegue ganhar do poderoso Juventude. O Corinthians esse ano tem 3 jogos contra o Juventude, 2 pelo Campeonato Brasileiro e 1 agora pela Copa do Brasil, e não tem uma vitória. Muito pelo contrário, tem 2 derrotas e 1 empate, jogando dentro da Neoquímica Arena com 2 jogadores a mais. Cara, esse time individualmente do Corinthians é uma piada. É uma vergonha esse time do Corinthians, algumas peças. É aquele típico time do Corinthians que chega no momento do jogo, que começa a fazer tudo errado, que erra passe de 1 metro, que entra em desespero durante o jogo, que o próprio jogador do Corinthians vai dar um lançamento, acerta o jogador do Corinthians, dá uma burdoada no jogador do Corinthians. O time do Corinthians teve uma hora, não sei quem foi, deu um lançamento pro nosso queridíssimo centroavante, ele sai correndo de costas, a bola bate na cabeça dele, ele nem vê. Esse é o time do Corinthians, esse é o retrato do time do Corinthians. O nosso zagueiro, esse zagueiro colombiano aí, nossa, que é craque, que é de seleção, que isso, aquilo. Pegou a bola agora no final do jogo, ele achava que era o Pelé, driblando todo mundo. E perde a bola e toma contra-ataque. Os gols que o Corinthians tomou hoje é gol de time amador, de time infantil, e era pra ter tomado no primeiro tempo já. Se não fosse o Hugo Souza no primeiro tempo, já era pra estar 2-0 pro Juventude no primeiro tempo. Que catada esse time do Corinthians hoje, galera. Meu Deus do céu, é desesperador. Angústia de novo, dor de cabeça, ânsia de vômito, azia e má digestão. Tudo ao mesmo tempo vendo essa desgraça desse time. Como que pode? Ah, mas teve o gol do último minuto do Salvador. Teve, lógico, a gente vai falar sobre isso. Graças a Deus o Gustavo Henrique conseguiu fazer o gol para pelo menos não sair perdendo de 2-0 e ter chance de reverter o jogo na Neoquímica Arena. Mas é aquele típico jogo também, galera. E se esse jogo é do Campeonato Brasileiro? Fudeu! Menos 3 pontos de novo! O Corinthians agora no final de semana pega o Flamengo. Fudeu! Tamo fudido com esse time. Fralda cheia! Cara, é difícil, velho. Tá difícil, de verdade, galera. Hoje eu acho que tá sendo um dos piores pós-jogos que eu tô fazendo aqui não é que sem vontade, desanimado. Desanimado desse time horroroso, de assistir essa merda desse time. Bom, na minha opinião já começou tudo errado. Já começou tudo errado. Coloca essa formação de 4-3-3, horrorosa essa formação. Horrorosa, não dá certo essa formação com o Corinthians, na minha opinião. Aí vão falar, mas não tomou gol no primeiro tempo com essa formação. Mas não tomou gol por um milagre do nosso goleiro. Por um milagre do Hugo Souza, não tomamos gol no primeiro tempo. O Corinthians não deu um chute pro gol. O goleiro do Juventude não fez uma defesa no primeiro tempo. Não fez absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Até porque tinha 3 patetas lá na frente. Tinha 3 patetas. Romero, Yuri Alberto e Pedro Henrique. Vai fazer gol como assim, gente? Pelo amor de Deus, vamos cair na realidade. Vai fazer gol como? Com esses 3 patetas lá na frente? Não vai fazer, velho. Não vai. E não fez. E não fez. Eu vou fazer um resumo agora do jogo, de como que foi, pra falar depois individualmente de cada jogador. O primeiro tempo do Corinthians foi horroroso, foi péssimo. Só que o Corinthians ainda tentava, às vezes, achar um contra-ataque. Acho que, se eu não me engano, achou 1 ou 2 contra-ataques no primeiro tempo. E teve um contra-ataque, galera, que tá na minha mente, esse contra-ataque. Tá na minha mente. A ameba do Pedro Henrique, que queimou minha língua, porque eu achava que esse cara poderia dar certo no Corinthians. É horroroso. É nojento esse jogador. É o jogador desespero. O cara pega a bola, parece que tá desesperado, parece que tá pegando fogo a bola. E ele entra em danger, falta parafuso na cabeça dele. O Corinthians, num contra-ataque, tava o Pedro Henrique, Yuri Alberto centralizado e o Romero na ponta livre. Era 3-2 esse contra-ataque. O Yuri Alberto tava marcado. Mas se a anta do Pedro Henrique ergue a cabeça, ele ia ver que o melhor passe era pro Romero, que estava livre do outro lado.
Vocês viram o que essa anta fez? Ele saiu correndo de cabeça baixa assim, ó. Aí, olhou pra cima assim, ó. Ficou desesperado e deu um chute. E bateu no jogador do Juventude e sobrou a bola pro time do Juventude. Cara, nojento, horrível. Esse ataque do Corinthians é um desrespeito com o torcedor corintiano. Não é possível que a gente vai ter que aguentar isso até quando? Essas ameba. Cara, isso aí eu não tenho adjetivo pra falar desses jogadores do Corinthians. Eu não tenho. É tenebroso, sério, é tenebroso ver esses caras. Mas aí o primeiro tempo, o Corinthians tentando esses contra-ataques, né? Porque não conseguia fazer absolutamente nada. E aí sofrendo pressão, que não foi uma pressão tão grande também do Juventude, tá, galera? Não foi uma pressão tão grande, mas a zaga do Corinthians ela é tão horrorosa, ela é tão nojenta, que é um bate toda hora, bate pra cá, bate pra lá, soba no pé do jogador dos caras. E os caras na frente do gol, na frente do Hugo. 2 bolas na frente do Hugo e ele foi muito feliz e conseguiu fazer 2 defesaças no primeiro tempo. E aí, chegando logo no finzinho do primeiro tempo, me acaba a energia do estádio. Aí o jogo fica parado um mó tempo, os times esfriam, e aí tava quase acabando o primeiro tempo, seria legal se já acabasse o primeiro tempo ali, mas aí voltou o jogo, e aí teve pelo menos acho que mais uns 15 minutos de jogo aí, um jogo horrível, galera. A verdade é o seguinte, o primeiro tempo foi horroroso, ambas as partes. Juventude teve mais chance clara no gol, e o Corinthians teve 2 contra-ataques aí que os 3 pateta burro não sabiam o que fazia com a bola, e aí não conseguia nem chutar pro goleiro defender. Aí termina o primeiro tempo, falei, pô, vamos lá, né? Vamos pro segundo tempo, ó, tem que melhorar, né? Porque piorar, não tem condições de piorar. Não tem condições de piorar. E aí ele muda o esquema pra 3-5-2. E o que acontece? Quando ele muda o esquema pra 3-5-2, o Corinthians melhora. O Corinthians começa a ir pra cima do Juventude. O Corinthians começa a criar as alternativas. Só que a gente tem a gente tem Yuri Alberto no campo. O Corinthians tem um centroavante chamado Yuri Alberto. Que é aquele cara que o jogador do Corinthians dá o lançamento, ele tá correndo, a bola bate na cabeça dele porque ele não enxerga, porque ele não vê, porque ele é burro. Ele recebe a bola lá, ele chuta na mão do goleiro. Ele não consegue finalizar, ele cai toda hora, ele simula a falta toda hora. Ele fica no chão toda hora. É o verdadeiro bobo da corte. Corre, mas não produz absolutamente nada. Esse é o nosso centroavante, esse é o Yuri Alberto. Então a gente vai depender desse cara pra ganhar jogo? Não vai ganhar porra de jogo nenhum. E aí, a mesma história do Fortaleza. A mesma história do Fortaleza. Vai ter que criar chance, vai tentar. O Juventude vai achar uma bola parada e vai fazer um gol. Não deu outra. Nesses bate-rebate da vida, a bola sobra no meio do zagueiro e do goleiro. O cara, ele nem chutou a bola, ele encostou na bola, a bola entrou. Lance horroroso, lance ridículo da zaga do Corinthians. Tenebroso, nojento. Mais um lance bizarro individualmente dos jogadores do Corinthians. E aí o Corinthians toma 1-0. Aí você fala, fudeu. Esse time aí não tem capacidade, não faz gol, esse time não tem capacidade de empatar esse jogo e virar. E aí, galera, muito pior. Os caras têm uma falta na lateral, que na minha opinião nem falta foi do André Ramalho, mas o juiz, com convicção, marca falta, dá cartão amarelo pro jogador do Corinthians, tava distribuindo cartão amarelo pra tudo quanto é jogador do Corinthians, mas essa é a arbitragem que toda vez tá fazendo isso contra o Corinthians, né? Mas vamos deixar seguir. E aí marcou essa falta, e aí no lance da falta, o cara cobra, um cara dá a casquinha de cabeça e o cara totalmente livre domina a bola na ponta da área, chuta, faz 2-0. Isso, 2-0 pro Juventude. Aí você fala, fodeu, que aí você já sabe que não vai fazer um gol com esse ataque nojento, esse ataque pífio, esse ataque de burro que o Corinthians tem. Só que aí no finalzinho do jogo, uma bola parada e um zagueiro teve que fazer o gol do Corinthians, Gustavo Henrique. Parabéns, Gustavo Henrique, pelo gol que você conseguiu fazer, porque os nossos atacantes, essas mulas, não conseguem fazer de maneira nenhuma. E aí faz o 2-1. O final do jogo ainda, falei, pô, o Corinthians vai pressionar, o Corinthians vai pra cima. O Juventude começou a vir pra cima do Corinthians. Porque esse time do Corinthians não tem capacidade mental nenhuma pra tentar ganhar um jogo. Parece que não tem brio pra ganhar um jogo, parece que não tem vontade de ganhar um jogo.
E aí o jogo termina 2-1. Um resultado onde deixa o Corinthians vivo na competição, com certeza, porque ainda mais porque decide na Neoquímica Arena, que no dia 11 vai estar abarrotada de gente, abarrotada. Mas tem que mudar, cara. Tem que mudar. Não, tá sendo repetitivo eu ficar falando isso toda hora, tá sendo chato eu ficar falando isso toda hora, mas tem que mudar, velho. Tem que parar com isso daí, desses caras perder tanto gol, desses caras chegar na frente do gol e não saber o que fazer. Tem que acabar com isso. Não dá mais pra isso. Domingo a gente tem uma decisão contra o Flamengo. Se continuar essa mesma merda, vai perder o jogo de novo. Porque não consegue fazer gol. Não consegue fazer gol. Cara, é muito foda isso. É muito triste ver isso daí. Porque o Corinthians, em momentos do jogo, tá jogando até legal, tá fazendo algumas jogadas boas. Mas o individual do Corinthians é tenebroso, é ridículo. É falha na zaga, é falha no meio de campo, é falha no ataque que não faz a porra do gol. Isso complica demais. Quantos jogos? Falem pra mim, qual foi o último jogo que o Corinthians conseguiu sair ganhando? Do Campeonato Brasileiro, esquece. Teve os dois da Sul-Americana contra o Bragantino. Mas do Campeonato Brasileiro, esquece, não consegue sair ganhando. E aí o psicológico desses jogadores que eu já falei pra vocês, que é um lixo, vai tudo lá pra baixo. Principalmente quando toma um gol. Bom, mas vamos falar de jogador por jogador, individual aí. Hugo Souza, que salvou a gente no primeiro tempo. Não vou nem dar nota, viu, galera? Não vou nem dar nota, que tá difícil hoje, velho. Hugo Souza salvou a gente no primeiro tempo, de já sair do primeiro tempo já perdendo, já. Então, esse cara, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem que ter esse cara. Se bem que no primeiro gol que a gente toma, eu achei que ele deveria ter saído na bola. No primeiro lance, e aí no segundo lance, onde o cara consegue chutar a bola no meio dele e do André Ramalho, foi uma indecisão ali dos dois ali também. Ali era pra alguém chegar dando um bicão, não pode o cara finalizar daquele jeito. Mas se não é o Hugo Souza hoje, a gente já tinha perdido até demais. Essa é a grande verdade. Então, mais uma boa partida do Hugo Souza. Aí os dois zagueiros que jogaram, Félix Torres, você é uma piada, cara. Você é uma piada. Você pegou a bola no final do jogo agora, quis sair driblando todo mundo. Você tem problema, cara? Você tem? O que passa na sua cabeça? Falta oxigênio pra você parar e pensar? Não é possível isso, velho. Não é possível. Horrorosa a partida desse cara. Esse zagueiro é uma aberração, esse zagueiro é horrível, velho. E aí do lado dele jogou... Foi o Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique jogou do lado dele. Gustavo Henrique que fez o gol. Graças a Deus, pelo Gustavo Henrique, a gente conseguiu não sair derrotado com uma vantagem maior. Temos grandes chances de reverter esse resultado. Fez uma partida razoável, Gustavo Henrique, não foi tão mal quanto a porta do Félix Torres. E eu falo, jogar do lado de zagueiro horrível, seu futebol ficou horrível também. Mas o Gustavo Henrique hoje, na minha opinião, não foi tão mal, não. Aí ele entrou com o Hugo. O Hugo é péssimo, galera. O Hugo é péssimo. O Hugo é fraco, é nojento, é zagueiro, é lateral horroroso, horroroso. Você pode ver que quando o Bidu entra no segundo tempo, o Corinthians melhora. Quando vai pra outra formação também. Essa formação primeira aí, eu já falei, horrível essa formação. E aí do outro lado jogou o Mateuzinho. Cara, ele melhorou com o Ramon Dias, ele tá jogando um futebol melhor. E ele merece estar na vaga porque o Fagner tá horrível. O preparo físico do Fagner tá horroroso. Então ele merece estar na vaga dele. Ele não tá fazendo jogos horríveis, mas também não tá conseguindo brilhar. Não tá... E nesse formato de 4 zagueiros, de linha de 4 atrás, ele não vai pra frente de jeito nenhum. E isso acaba prejudicando também o futebol dele, na minha opinião, tá? Aí ele entrou com os dois volantes, Ranieri. Nossa, sei lá, viu, velho? Sei mais o que aconteceu. O Ranieri foi o cara que errou um passe de 1 metro no primeiro tempo, galera. De pegar a bola e não conseguir dar um passe certo. Não sei o que tá acontecendo também. Não gostei da partida do Ranieri também. E aí tivemos a estreia do José Mendes, do José. Eu sempre esqueço o sobrenome dele, galera. Me desculpa aí. E na minha opinião, por ser o primeiro jogo, eu achei que ele foi bem, galera. Eu achei que ele foi bem, ele errou alguns lances agora no final do jogo, uns lances besta, mas acho que ele já tava até cansado também. Acho que o Ramon Dias poderia ter tirado aqui, também tirou um monte de gente, acho que não tinha nem mais substituição. Mas na minha opinião, ele foi bem sim, o José. Ele deu uma dinâmica legal nesse meio de campo do Corinthians. Ele parece ser um cara que vai ser muito prestativo nesse meio de campo do Corinthians. Então vai ser interessante esse cara jogando hoje do lado do Charles.
Eu acho que o Charles está muito bem no meio de campo, então eu acho que seria interessante jogar os dois ali. Então, gostei da partida dele, essa é a verdade, tá? Não foi nada brilhante também, viu, galera? Nada, nossa senhora, encantou meus olhos. Mas não comprometeu, na minha humilde opinião. Aí ele jogou com o Rodrigo Garro para armar esse time, que deu uns bons passes no primeiro tempo. Conseguiu armar algumas jogadas, mas, cara, é ele que dá o passe pro Pedro Henrique sair nesse contra-ataque que eu falei que fez essa merda. É ele que dá outro passe também, acho que foi também pro Pedro Henrique também, mas faz merda também. No segundo tempo, deu um passe pro Yuri Alberto também, que o Yuri Alberto chuta rasteiro no canto e o goleiro pega, mas eu acho que essa bola ia pra fora. O Rodrigo Garro, o Igor Coronado, ele faz a parte dele. Ele arma esse time. Ele não vai colocar 10 vezes os atacantes lá, mas pelo menos 3 vezes ele colocou hoje. Os caras na frente lá, armando algumas jogadas, e aí os caras não faz, aí vai fazer o quê? O Corinthians, ele consegue criar as jogadas, mas os atacantes não conseguem fazer o gol. Não dá pra culpar os meias. Então, na minha opinião, o Coronado, ele tenta fazer a parte dele, só que ele não é ajudado. Essa é a grande verdade também. E aí lá na frente, os 3 patetas, né, galera? Os 3 patetas, galera. Essa é a verdade. Eu não sei nem o nome dos 3 patetas original mesmo, senão eu ia falar aqui pra vocês. Romero, horroroso, horrível, péssimo, nojento. Teve um lance que foi bizarro. O que ele foi fazer, velho? Nossa, eu falei, o que o Romero tá fazendo? Foi um lance bizarro no primeiro tempo, agora eu não vou me lembrar, galera. Eu tava querendo lembrar pra falar no vídeo aqui pra vocês, mas uma partida horrorosa, péssima, como todas as outras partidas dele no Corinthians, né? Tá sendo horrorosas. Pedro Henrique estabanado, horroroso, futebol nojento, queimou minha língua pro futebol horroroso desse cara. Horrível, horrível. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não dá pra escalar mais esse jogador, o Ramon Dias. Põe o Giovani, cara. Põe a porra do Giovani nesse jogo, mas não coloca esse Pedro Henrique, velho. Horrível. Horrível, não consegue fazer nada, estabanado. E o Yuri Alberto, galera? Eu já desisti. Eu já perdi minhas esperanças pelo Yuri Alberto. Eu não consigo mais defender esse cara. É muito fraco, é muito fraco. É muito atrapalhado, estabanado também. A bola bate na cabeça. Cara, faz uns negócios horrível, horrível. É o nosso centroavante do Corinthians. Por isso que o Corinthians não tem gol. Por isso que o Corinthians não consegue fazer gol de maneira nenhuma. E aí os jogadores que entraram, galera. O Matheus Bidu, na minha opinião, entrou bem, acertou uns cruzamentos. Ofensivamente ele começou a se apresentar mais. O Fagner não conseguiu fazer absolutamente nada. 2 passes do André Ramalho pra ele lá, mas também o André Ramalho deu 2 burdoadas pra ele lá, ele não conseguiu nem chegar perto. Então, não conseguiu fazer absolutamente nada. Fraca a partida dele. André Ramalho, na minha opinião, um ponto negativo nesse jogo de hoje. Muito negativo. No primeiro gol, ele que dá o impedimento, ele que tá dando condições. Ele não chega na bola. Dá condições, não chega na bola. O cara faz um gol bizarro na frente dele. Tem todo esse espaço que eu falei pro Fagner também, 2 passes horrorosos, forçando o passe, a bola saiu pra linha de fundo, Fagner nem chegou perto dos lançamentos, uma partida muito abaixo do André Ramalho, tem todo um chute de fora da área que eles acham que são Marcelinho Carioca, o zagueiro acho que é Marcelinho Carioca, pra chegar na frente e lá dar um bicão pro alto. Péssima a partida do André Ramalho, péssima, péssima, péssima. A pior partida do André Ramalho, na minha opinião, com a camisa do Corinthians. Rodrigo Garro não conseguiu mostrar muita coisa, mas deu assistência, ele que dá o cruzamento no escanteio pro Gustavo Henrique fazer o gol. Então, já assistência e gol pra esse time do Corinthians já é troféu. Essa é a verdade. Já é um troféu pra se comemorar e muito. Então, se o Rodrigo Garro deu essa assistência, tá de parabéns pelo jogo que fez hoje. Quem mais? O Hector. O Hector também fez a estreia dele. Dá pra ver que tá bem fora de ritmo. Bem fora de ritmo de jogo ainda, mas se parece um jogador interessante. Se parece um jogador interessante. Eu não vou ficar aqui nem falando que vai ser bom jogador, que descer a lenha nele aqui também, porque tem muito torcedor que vai falar mal pra caralho. Tenho certeza do José e do Hector vai descer a lenha, porque tem torcedor que não tem paciência nenhuma. E eu entendo também a não paciência do torcedor pela real situação que o Corinthians está vivendo. Mas eu acho que esse Hector aí, ele pode ter alguns lances interessantes. Tem característica de pivô, conseguiu prender algumas bolas, deu algumas assistências, alguns passes ali, tentou fazer alguma coisa. Mas não dá pra ver claramente, igual eu falei, que tá fora de ritmo de jogo. Vamos ter que analisar ele conforme for passando os jogos. Essa é a verdade, galera. E eu acho que é isso, né?
Eu acho que é isso. Os jogadores que entraram foram esses. Ramon Dias, na minha opinião, e Emiliano erraram. Erraram, não tem que jogar nesse 4-3-3. É muito fraca essa formação do Corinthians. O Corinthians fica muito, além de frágil, defensivamente não ataca, não consegue atacar, até porque tem esses atacantes nojentos. E o 3-5-2, na minha opinião, tem que ser essa zaga tem que ser no 3-5-2. Essa é a minha opinião. E tirar essa porta desse Félix Torres e colocar o Kaká, porque não dá, né? Hoje a gente foi com um time totalmente misto, porque não é a prioridade a Copa do Brasil do Corinthians. Conseguimos sair vivos com esse gol, principalmente do Gustavo Henrique. E agora, galera, é a pedreira de domingo contra o Flamengo. E esse jogo contra o Juventude me deixou mais preocupado. Ao invés de me deixar um pouco aliviado, não. Me deixou mais preocupado com esse futebol horroroso pro jogo contra o Flamengo. Beleza, rapaziada? É isso aí. Mais uma derrota na conta do Corinthians. O Corinthians não se acha esse ano de maneira nenhuma. O Corinthians não consegue fazer gol, não consegue ganhar jogo, não tá conseguindo nem empatar mais jogos agora. Se eu não me engano, acho que são 3 derrotas seguidas, né? Porque pegamos o Red Bull Bragantino, perdemos, se classificamos nos pênaltis, mas no tempo normal perdemos. Contra o Fortaleza, perdemos. E hoje contra o Juventude, perdemos. Cara, o mínimo que esses caras têm que ter é vergonha na cara, velho. O mínimo que esses jogadores, comissão técnica, diretoria pífia, nojenta, maldita, tem que ter vergonha na cara. Coisa que esses caras não têm. Esses caras têm que acordar e tomar tapa na cara. Tomar logo cedo tapa na cara e falar: amigão, vamos trabalhar e vamos virar essa porra desse jogo aí. E vamos ganhar essas porra desse jogo, velho. Chega de passar vergonha. Chega de virar chacota. O presidente do Corinthians, da Gaviões da Fiel, falou ontem. O Corinthians tá virando chacota. E hoje, mais uma humilhação. Mais uma piada pro torcedor corintiano. Tá difícil, hein, galera? Tá difícil ser corintiano, velho. Desculpa aí o desabafo. Aí o vídeo deve ter ficado longo pra caramba. Não sei nem quanto tempo que já tá. Mas eu tô cansado, galera. Tô cansado de ver um time fralda cheia, um time bunda mole, que não consegue resultado positivo, velho. E eu vou parar de vir aqui e falar, ó, jogamos bem, criamos, que isso e aquilo. Se não vier a vitória, mano, eu vou descer além em vocês, mano. Porque agora não importa mais jogar bem. O que importa é a vitória. Eu quero que o futebol de vocês seja horroroso, seja nojento. Mas se ganhar de 1-0, eu vou vir aqui e vou comemorar e vou aplaudir vocês. Se caso não vier a vitória, eu vou descer além em vocês, porque vocês criaram essa situação no Corinthians. Beleza, rapaziada? Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.